Ônibus lotado, vidro embaçado, chuva caindo na avenida. Fone no último volume, tentando esquecer a corrida da vida. Relógio marcando o atraso, conta vencendo de novo. Enquanto muita gente rica nunca vai entender teu sufoco. Tênis gasto, olheira funda, café virando janta. Mas mesmo cercado pelo caos, tua fé ainda levanta. Eu lembro de Abraão olhando estrelas no deserto, sem enxergar promessa, mas continuando certo. Anos passando devagar, o céu em absoluto silêncio. Mesmo assim ele continuava caminhando contra o próprio tempo. E quantas vezes hoje você também ficou assim, tentando acreditar, mesmo sem resposta no fim. Tenha fé de abrir, não, mesmo quando o cenário desacredita. Mesmo quando o impossível for tudo que teus olhos enxergar. Porque Deus não perde controle do que prometeu pra você. Quem continua firme, uma hora vai viver. Você deu até aqui, e o céu nunca abandona quem decidiu prosseguir. Luzes vermelhas refletindo na fumaça do terminal. Mais um dia terminando, mais um peso emocional. Tem gente escondendo o boleto dentro da mochila rasgada, tentando manter esperança numa rotina apertada. Mas Davi também passou dias fugindo pelo deserto, dormindo em cavernas frias, mesmo sendo escolhido pelo céu aberto. Porque propósito não impede guerra, só te dá força pra sobreviver nela. E eu aprendi vendo Cristo carregando a cruz sozinho, que às vezes o processo também machuca o caminho. Mas até a sexta-feira escura precisou acontecer pra no terceiro dia o impossível renascer. Tenha fé de Abraão, mesmo quando o cenário desacredita. Mesmo quando o impossível for tudo que teus olhos enxergar. Pra você, quem continua firme, uma hora vai viver. Tenha fé de Abraão, mesmo quando ninguém entender. Porque quem anda pela promessa aprende primeiro sobreviver. Jesus conhece cada passo que você deu até aqui, e o céu nunca abandona quem decidiu prosseguir. Mercado fechando, último ônibus passando, cidade enorme, mas você se sentindo pequeno caminhando. E tem batalha que ninguém nota, tipo sorrir no trabalho quando a alma tá derrotada. Mas José foi vendido como peça sem valor. Mesmo assim o Egito inteiro assistiu seu renascer depois da dor. Tentaram apagar destino, mas promessa não dissolve quem foi marcado pelo céu. Até no caos se desenvolve. Paulo escrevia cartas, preso atrás das grades, enquanto muita gente livre vivia sem verdade. Então respira, talvez teu atraso seja preparação, porque Deus amadurece gigantes na pressão. Tem milagre vindo lento, mas vindo na direção certa. E quem continua andando, uma hora encontra a porta aberta. Tenha fé de Abraão, mesmo quando o cenário desacredita. Mesmo quando o impossível for tudo que teus olhos enxergar. Porque Deus não perde controle do que prometeu pra você. Quem continua firme, uma hora vai viver.
escreve o que ninguém conseguiu imaginar. Poste vazio, vento frio, cidade quase apagando, e você ainda de pé, mesmo depois de tudo tentando. Talvez ninguém veja agora o peso que você carregou, mas Deus viu cada noite que você quase desabou. Então não perde esperança, nem desacelera a caminhada, porque toda promessa de Deus chega na hora marcada. E quando o céu cumprir o que escreveu lá atrás, você vai entender porque precisou ser forte demais. Você já pensou em desistir, mesmo sem falar pra ninguém? Sorrindo durante o dia, mas quebrado por dentro também. Tem luta que ninguém vê, tem dor que ninguém entende. E às vezes o coração cansa de continuar seguindo em frente. Você olha pra própria vida e pensa: acho que não vou conseguir. Mas Deus nunca abandona quem ainda tenta prosseguir. Olha pra Moisés, cresceu longe da origem, sem entender direção, carregando medo, carregando confusão. E quantas pessoas hoje também vivem assim, tentando encontrar propósito, sem saber por onde seguir. Moisés fugiu, se escondeu, pensou que tinha acabado, mas o céu ainda escrevia o futuro do improvável. Porque Deus transforma desertos em lugar de preparação. E quem hoje chora escondido, amanhã vive transformação. Então não para agora, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem resposta, porque tua história ainda não terminou. E o céu continua trabalhando, mesmo quando tudo silenciou. Então continua firme, mesmo quando doer, porque quem permanece no processo ainda vai viver, mesmo chorando escondido, sem ninguém perceber. O céu ainda vê você. Tem gente ouvindo isso agora, na madrugada, pensando demais, carregando ansiedade, tentando encontrar paz. Mas até no silêncio Deus ainda trabalha, e quem hoje vive batalha, amanhã pode viver muralha. Olha pra Elias depois de vencer, também quis parar, cansado, ferido, sem forças pra continuar. E talvez hoje você também esteja assim, sem energia, sem direção, perguntando o que restou pra mim. Mas Deus não abandonou Elias e também não abandonou você, porque o céu não desiste de quem nasceu pra vencer. Então respira fundo, você não chegou até aqui à toa. Tem promessa viva, mesmo quando a mente ecoa. Tem propósito mesmo no caos, tem esperança mesmo quando tudo parece mal. Então não deixa a dor roubar tua caminhada, porque até a lágrima escondida é vista na madrugada. Então continua, mesmo quando ninguém entender, mesmo quando o mundo inteiro desacreditar você. Porque quem nasceu com promessa sobrevive ao processo.
E quem continua firme vive o impossível acontecendo. Então não para agora, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem resposta, porque tua história ainda não terminou. E o céu continua trabalhando, mesmo quando tudo silenciou. Então continua firme, mesmo quando doer, porque quem permanece no processo ainda vai viver, mesmo chorando escondido, sem ninguém perceber. O céu ainda vê você. Olha pra Noé, todo mundo desacreditou, chamaram de louco, mas ele continuou. Enquanto o mundo ria, ele permanecia, porque quem anda com Deus não depende da opinião vazia. E talvez hoje ninguém acredite em você, mas o céu ainda sabe o que você nasceu pra ser. Então continua. Mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento, porque o céu prepara grandes coisas no escondimento. Tem processo que parece demora, mas amanhã você vai entender toda a história, porque Deus nunca desperdiça quem continua lutando. E até no silêncio o céu continua preparando. Então levanta a cabeça, respira, continua caminhando, porque talvez tua maior vitória esteja chegando justamente agora. Então não para agora, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem resposta, porque tua história ainda não terminou. E o céu continua trabalhando, mesmo quando tudo silenciou. Então continua firme, mesmo quando doer, porque quem permanece no processo ainda vai viver, mesmo chorando escondido, sem ninguém perceber. O céu ainda vê você. Então segue, mesmo com medo, mesmo sem força, mesmo cansado, porque quem continua firme nunca termina derrotado. E talvez amanhã o impossível aconteça, porque Deus ainda escreve milagres na vida de quem permanece.